Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre psicanálise e narrativa, ou ação de narrar. Eu gostaria de falar um pouquinho especificamente sobre o quanto é importante falar das dores que a gente sente. E eu hoje quero fazer isso baseado em Walter Benjamin, né? Há um livro muito legal dele, publicado aqui no Brasil pela editora Autêntica, né, ou traduzido, né, aqui no Brasil pela editora Autêntica, cujo título é Imagens de Pensamento. Né? Vamos lá. Vamos pegar alguns trechos do Walter Benjamin para a gente entender bem como é que essa coisa de narrar é importante, como é que ela funciona. Né? Então ele diz assim, olha que bonito. Esse é um trecho que depois será citado por Byung-Chul Han nos seus livros. Né? Eu vi isso pelo menos mais de uma vez. Ele diz assim, Walter Benjamin, a criança está doente. A mãe coloca na cama e senta ao seu lado. E depois começa a contar-lhe histórias. Como entender isso? Pressentiu quando N, né, está se referindo a uma pessoa, costume, né, dos autores de décadas para trás, ao invés de colocar o nome por extenso de alguém, coloca a letra inicial, ponto. Né? Então, provavelmente um amigo do Walter Benjamin contou isso. Né? Então, quando N me falou do estranho poder de cura associado às mãos da sua mulher. Mas sobre essas mãos disse, os seus movimentos eram extremamente expressivos, mas seria impossível descrever essa expressão. Era como se essas mãos contassem uma história. Né? Olha que coisa interessante, né? Você tem uma criança doente e essa mãe está acolhendo essa criança, primeiro com as suas mãos, mas também com seus lábios ela conta uma história. Então é como se tanto as mãos, o corpo dessa mãe, como também os seus lábios, a sua voz, contassem uma história. E ao contar essa história, essa mãe está trabalhando para que essa criança seja curada. Olha que percepção fantástica de Walter Benjamin. Né? Ele continua ainda na citação. A cura pelo conto já a conhecemos nas fórmulas mágicas de Mercerburg, né, que eram narrativas medievais com fórmulas mágicas. Não se limitavam a repetir a fórmula de Odin, mas não os fatos que levavam este a utilizá-las pela primeira vez. Então, existe um conjunto de narrativas de caráter mágico do mundo medieval, né, onde as pessoas eram curadas por intermédio da narrativa. Né? Vamos lá, vamos continuar com essa citação, que isso aqui é muito interessante. Sabemos também como o relato que o doente faz ao médico no começo de um tratamento pode se tornar o início de um processo de cura. Daí a pergunta, não constituirá a narração o clima adequado e a condição mais favorável de tanta cura? Olha como é que o diálogo com a psicanálise está sendo introduzido de maneira um tanto quanto discreta, lenta, de maneira sorrateira, eu diria até. Né? Então veja, o que o Walter Benjamin está dizendo é o seguinte, que a narrativa cura, seja a narrativa que a gente ouve, seja a narrativa que a gente elabora, quer dizer, aquilo que é dito, aquilo que é narrado, contar uma história, é um fenômeno que produz cura. E o que ele está utilizando agora como exemplo é uma pessoa que, ao se deslocar até o médico para narrar o que ela está sentindo, o seu processo de cura já se iniciou com essa disposição de sair do seu local e ir em direção ao médico. E quando ele se senta diante do médico e começa a contar onde é que dói, o que está acontecendo consigo, de acordo com Walter Benjamin, esse processo de cura já começou. E é óbvio que é sobre isso que, por exemplo, Freud está falando quando ele vai constituir, por exemplo, a técnica que até hoje triunfa no âmbito da psicanálise, que é a técnica da associação livre. Né? Quer dizer, essa pessoa vai falando das coisas
que vem na sua mente à medida que essas pessoas vão falando, elas vão sendo curadas. Ou seja, falar sobre as dores faz com que as pessoas sejam curadas. E claro, ouvir também as histórias narradas pelo psicanalista também faz parte do processo de cura. Ou seja, esse ambiente que a gente chama de setting terapêutico, onde o paciente vai para narrar e eventualmente ele também ouve narrativas do seu psicanalista, esse ambiente onde a principal matéria-prima é a narrativa, primordialmente a do paciente, mas também a do psicanalista, esse ambiente onde se narra, né, é um ambiente onde as pessoas têm alguma possibilidade de serem curadas, né? E por fim, e ainda não seria toda doença curável se deixasse arrastar o mais longe possível até a foz pela corrente da narração? Olha que imagem maravilhosa que ele está colocando aqui para a gente, né? Se imaginarmos que a dor é um dique que resiste à corrente da narrativa, constataremos claramente que ele será derrubado se a inclinação for suficientemente forte para arrastar para o mar do esquecimento feliz tudo o que encontrar pelo caminho. A mão que acaricia traça o leito desse rio. Interessantíssimo isso, né? Então, olha, existe uma foz onde a dor é gerada e essa dor, enquanto ela estiver represada, ela continua causando dor e ela eventualmente causa inclusive sintomas afetivos ou também sintomas físicos. E o que o Walter Benjamin está dizendo é, à medida que essa dor que está ali represada, ela encontrar a corrente ou talvez até a torrente da narrativa, essa dor tem a possibilidade de ser levada, ou seja, o processo de cura é possível à medida em que essa pessoa fala das suas dores, né? Não sei se vocês percebem que ao longo dessa citação, né, eu fui fragmentando, mas é uma citação só, em sequência. Ele começa falando de uma criança que é curada pelas histórias que ouve da mãe, e ele termina falando de uma pessoa que narra as suas dores e é curada pela sua própria narrativa, pelo próprio ato de narrar, né? Então, a gente poderia dizer assim que, em síntese, ouvir ou falar das dores, ou seja, a narrativa é a principal matéria-prima da cura, e é com base nisso que atuam os psicanalistas, né? Desde Freud, mas psicanalistas da atualidade atuam baseados nessa percepção e, claro, toda a experiência empírica de décadas e décadas demonstra que, de fato, falar das dores e eventualmente ouvir algo acerca dessas dores que sentimos tem um poder curativo fantástico, né? Quem faz terapia sabe o quanto isso de fato é verdade. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.